nosso próximo painel discutirá sobre fraudes em tempos digitais, fortalecendo a segurança preventiva. Eu gostaria de convidar ao palco Gislene Cabral, Head de Compliance e Riscos na Nova Dax. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar o senhor Mauro Melo, cofundador e presidente da Credilink. Senhora Thaís Nolasco, CEO na DataRudder. Para a moderação do painel, contaremos com a participação de Felipe Pena, diretor executivo na Acref. Boa tarde, senhores. Bom painel. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos lá de novo, mais uma chance. Boa tarde, pessoal. Aí sim. Tava todo mundo com fome ainda, né? Ninguém voltou do almoço. O pessoal ali do fundo até acordou agora com esse boa tarde mais efusivo. Bom, maravilha. Vamos dar início, então, ao painel Fraudes em Tempos Digitais e o Fortalecimento da Segurança Preventiva. Queria, primeiro de tudo, agradecer aos meus grandes amigos painelistas aqui hoje. É uma honra mediar esse painel com vocês. Bom, a gente está em tempos digitais, mas eu ainda uso a folhinha para começar a falar sobre o tema. Me apresentando, eu sou Felipe Pena, sou moderador do painel, tenho atuado na última década no mercado financeiro, tanto em fintechs e financeiras, responsável pelo desenvolvimento de produtos e negócios, especialmente pelas áreas de riscos, compliance e PLD, e atualmente eu estou como diretor executivo da Acref, liderando frentes aqui de SCD e IPs. Bom, vamos começar aqui o painel, ninguém veio me ouvir, vocês vieram para ouvir eles, que são nossas estrelas do dia. E aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem e já responderem uma primeira pergunta, que a gente vai começar, no valendo já, a gente começa respondendo pergunta. Mauro, vou começar com você, tá? Por favor, se apresente para o pessoal e responda a seguinte pergunta. Você acredita que as soluções de segurança estão, de fato, acompanhando o ritmo das fraudes? Uma boa tarde a todos. Me apresentar. Estou o Mauro Melo, sou o presidente fundador da Credilink Informações de Crédito, iniciando a atividade em 1986, em uma época, logicamente, que não existia nem fintech, e muito menos dados ou computador. Tá? Toda a história da nossa empresa a nível de informações, ela iniciou anotando em fichas e guardando essas fichas, e o pessoal ligava, nós dávamos informações daquela pessoa, e toda essa informação ela foi guardada. Tá? E, logicamente, quando surgiu o computador, nós colocamos toda essa inteligência no computador. Hoje, o que a Credilink faz? Nós somos considerados o maior banco de dados do país, atuamos na área de informações, nós temos histórico de informações, nós temos inteligência nas informações para a detecção de fraude, tá? E justamente para a lavagem de dinheiro, ou seja, não para lavar, mas para evitar a lavagem de dinheiro. Tá? E como o Felipe falou, com toda essa parte tecnológica, eu também ainda tenho cartão. Se alguém depois quiser o cartão, terei o maior prazer em distribuir o cartão aqui para vocês. E quando a gente fala, se você fala, igual você falou agora, a pergunta, né? Em relação, qual é a pergunta? Você acredita que as soluções estão acompanhando o ritmo das fraudes? Ok, agora vamos falar, eu vou tentar inverter essa pergunta. Será que as fraudes estão acompanhando o ritmo e a evolução da informação? Bem, eu digo para vocês, dentro da nossa experiência, nós temos muito cases para
para falar, para contar do que ocorre. Quando a gente fala de fraude, detecção de fraude, isso envolve muita coisa. Nós estamos falando aí de dados, dados são pessoas, e as pessoas estão sendo utilizadas para justamente para a fraude. O que ocorre? Tá? Na minha época, eu vou falar assim, quando nós iniciamos, o fraudador usava o orelhão para poder validar o dado dele. As pessoas ligavam para ninguém aqui, eu acho que ninguém é dessa época, entendeu? Que existia orelhão e lista telefônica, entende? Tá? Então, as pessoas ligavam para o orelhão e foi um grande desafio, tá? Foi um grande desafio para todos nós que já trabalhávamos com informação, como ter o número do orelhão. Como não, eu vou ter o número de orelhão de todo o Brasil, tá? E como eu vou validar essa informação? E, logicamente, vamos agora até dentro da sua pergunta. Nós tivemos que buscar esse dado para poder combater a fraude. Cada vez que a fraude avança, nós temos que avançar. E como funciona isso? Quando se fala em fraude, é uma forma de lesar, é uma forma de furto, é uma forma de roubo, e é muito mais fácil, muito mais prático acontecer isso hoje, tá? Por quê? Porque a pessoa faz isso sentado numa mesa. Ela assalta, ela rouba, ela usa seu nome, tudo sentado numa mesa sem uma arma. E a dificuldade é muito grande para se rastrear tudo isso. Então, eu acho que o nosso papel é tentar realmente acompanhar e estar à frente de todo o sistema de fraude que a gente vê aqui no nosso mercado. Ok? Maravilha, Mauro. Thaís, e você? Você acredita que as soluções estão acompanhando? A Data Runner eu sei que está acompanhando. Boa. Bom, sou a Thaís, faço parte da Data. A Data é uma empresa que trabalha na parte de prevenção a fraudes, né? Então, a gente provém soluções para o mercado financeiro. Hoje, a gente atua muito forte na parte transacional. Então, a gente olha para toda a operação e monitora toda a operação dos nossos clientes, desde TED, Pix, boleto, cartão. Nós fomos a empresa pioneira em fornecer uma solução específica para a parte de prevenção à fraude em Pix. A gente sabe que não é mais a época do orelhão, da lista telefônica, então o Pix ele trouxe vários desafios, né, no que diz respeito à parte de prevenção à fraude transacional, principalmente tempo de resposta. A gente sabe que os fraudadores usam o Pix para dissipar o dinheiro dentro do mercado financeiro. Além disso, a gente tem uma solução também de PLDFT. A gente apoia os nossos clientes no cumprimento da 4001-3978. Então, a gente, com viés transacional também, a gente recebe todas as informações, trabalha na parte de enriquecimento, escora o risco da conta e retorna para os nossos clientes fazerem uma análise e todo o tratamento dentro da aplicação, gerando XML também para ser importado ao COAF. E, além disso, a gente tem uma solução que é regulatória para o cumprimento da Resolução Conjunta número 6 do Banco Central, que basicamente obriga as instituições financeiras a reportarem os indícios de fraude. Não só reportar, como consultar também. Então, de forma muito rápida, também apresentando a Data, é isso que a gente faz. Em relação à tua pergunta, eu acho que existem duas frentes que a gente precisa avaliar para responder, né? Tem a questão do mercado. Eu acho que o mercado hoje ele acaba sendo mais reativo do que proativo e preventivo. Então, querendo ou não, o fraudador ele está o tempo inteiro inovando, né, criando novas modalidades de fraude, novos golpes, e é uma velocidade muito rápida, né? E querendo ou não, por outro lado, as empresas também têm todo o seu desafio interno, né, de manter a operação rodando, tem toda a sua estratégia, todas as suas metas e objetivos que precisam ser alcançados. E aí eu acredito que nem sempre a resposta, né, a prevenção a fraudes, ela acaba sendo antecipada, né? Então o mercado ele reage, ele não antecipa a fraude. Acho que aí que acaba entrando empresas, né, que são focadas em relação à prevenção a fraudes, porque o nosso core, a nossa estratégia é essa, e a gente tem uma visão mais ampla também do mercado, né, de outras instituições que apoiam a antecipação da fraude, realmente, né? Então, a gente, de imediato, consegue ver, poxa, surgiu uma nova modalidade e a gente consegue cadenciar para os nossos clientes
e apoiar. Mas eu acho que a estratégia, né, eu acho que para a gente conseguir acompanhar o ritmo da fraude, isso precisa ser algo colocado na estratégia da instituição, sabe? Eu acho que a gente ainda peca um pouco nesse sentido. Maravilha. Gi, que eu acabei de descobrir que foi minha antecessora na ACREF, coordenou a primeira comissão de compliance da ACREF durante 2 anos. Mundo pequeno, né? Mundo pequeno, mundo minúsculo. Conta pra gente, Gi, como é que você enxerga esse momento e esse movimento na Nova Dax? Obrigada, Felipe. Primeiramente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, B Cripto, pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui compartilhando conosco nesse momento. Bom, eu me chamo Gisele Cabral, eu trabalho há 20 anos com os temas de governança, risco e compliance, empresas nacionais, internacionais, e agora estou na Nova Dax com essa incumbência realmente de colocar o que a gente tiver de melhor, né, o que tiver de melhor no mercado em relação ao combate à fraude e ações também de compliance. Então, a pergunta é bastante interessante e excelente. Primeiro porque eu acho que todos nós, principalmente que trabalham no mundo cripto, sofrem muito com isso. Porque, como você mesma disse, a gente acaba trabalhando um pouco muito mais naquele momento do incidente do que na própria prevenção. Então, eu acho assim que, atualmente, de uma forma direta, a pergunta é se eu acredito, né, que as soluções de segurança estão, de fato, acompanhando o ritmo das fraudes. De uma forma direta, sim, mas eu acredito que tem um longo caminho para nós percorrermos. Principalmente com soluções que nos ajudem com machine learning, com também inteligência artificial, também aquela ação da própria blockchain, on-chain, onde a gente consegue verificar as transações em tempo real. Eu acho que isso precisa melhorar bastante para que a gente consiga, sim, trabalhar de uma forma bastante eficiente, bastante eficaz no combate a fraudes. De uma forma geral, eu vejo esse cenário. E, por fim, eu acho que nós temos assim, um grande compromisso com todas as pessoas que investem, principalmente, porque eu acredito que o nosso segmento é um segmento que não pode ser engessado, ele precisa da criatividade, ele precisa da agilidade. E, para isso, a balança entre inovar, fazer com que a gente consiga ter um espaço para que o investidor coloque o seu dinheiro ali, de uma maneira que seja praticamente, eu falo cuidadosa, mas no sentido de que a gente realmente consiga disponibilizar para todos um ambiente seguro. Acho que a gente precisa caminhar e melhorar. Então, isso fica o recado aí para as pessoas que trabalham com tecnologia, que eu, particularmente, sinto ainda essa deficiência no meu dia a dia. Maravilha, Gi. Eu venho também de um mercado de SCDs, de não reguladas, que se tornaram reguladas, e eu sempre dizia para os meus times, é liberdade com responsabilidade. Então, eu acredito que o nosso principal papel aqui, enquanto, especialmente áreas de riscos e controles, é garantir a experiência do cliente e garantir a experiência segura do cliente e a sustentabilidade do negócio. Antes a gente via as áreas de risco sempre, é a área de controle, a área que não é responsável pelo cliente em si, né? Só quer impedir negócio. Mas não, a gente tem visto atualmente as regulações, elas estão muito preocupadas, o regulador ele está de fato muito preocupado com a questão da fraude, com a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. 108 e 109, que os editais aqui de consulta pública, eles refletem muito bem isso. Acho que você vê a todo momento ali, eu dei um Ctrl F ontem para estudar rapidamente para o nosso painel. Na resolução 108 do BAS, tem 17 menções à lavagem de dinheiro e fraude juntos. Na 109, estão com 8 menções sobre lavagem de dinheiro, sendo que na 109 existe uma obrigatoriedade de se ter um diretor de conformidade estatutário para a consecução da empresa. Então, eu vejo que cada vez mais o regulador está preocupado, ele está olhando para essa questão. Acho que não muito diferente aqui no ambiente das fraudes, quando a gente fala aqui de Banco Central no ano passado, né, Thaís? Ano passado, editou a resolução conjunta de número 6, que foi a resolução, para quem não sabe, né, é a resolução que obrigou as instituições reguladas a terem políticas e procedimentos e reportarem os casos suspeitos de fraude. Por isso, Thaís, sei que vocês são uma referência aqui, resolução conjunta número 6, um grande parceiro aqui da ACREF no tratamento da resolução conjunta número 6. Eu queria trazer um pouco dessa linha da regulação para a gente discutir, especialmente aqui no universo cripto, que para o ano que vem espera-se já estar regulado
sobre escrutínio aqui do Banco Central. E eu queria entender contigo, Thaís, quais são os maiores desafios que você tem visto para a adequação regulatória das instituições? E você acredita que a regulação é capaz de ser a bala de prata na prevenção a fraudes? Boa. Eu acho que um grande desafio que existe dentro das instituições financeiras em relação às regulamentações é a agenda de tecnologia. Querendo ou não, todo o planejamento do ano ele já é feito no ano anterior. Então, roadmap de produto, budget, existe todo um planejamento feito, né? E quando entra uma nova regulamentação, quando entra uma obrigatoriedade, pelo menos que foi o que aconteceu em relação à resolução conjunta número 6, foi um Deus nos acuda, porque né, o budget já está comprometido, não consigo alocação de time. Então, eu ainda vejo que esse acaba sendo um grande desafio no que diz respeito ao cumprimento de resoluções por parte das instituições. Em relação à bala de prata, eu acho que quando a gente fala de prevenção a fraudes, não existe o bala de prata. Acho que, na verdade, é a combinação de fatores que faz com que a gente tenha a capacidade de minimizar o volume de fraudes, né? E aí essa combinação vai desde modelagem, né, que a gente utiliza inteligência artificial e machine learning para conseguir identificar comportamentos atípicos, até a parte né, combinadas a políticas e regras, combinadas a enriquecimento. E eu vejo que a parte de regulamentação veio para somar e veio com força, né? Porque entrou ali a resolução conjunta número 6, mas veio também a 403 para PIX, veio a 14.790 para BEDS, agora a gente tem a consulta pública né, para tentar regulamentar ali a parte de base de cripto. Então, eu vejo que essa vai ser uma prática adotada e que veio com muita força nos últimos anos para somar. E eu vejo também uma mudança de mindset em relação às próprias instituições na utilização disso como uma ferramenta realmente para apoiar a área de risco, né? Então, a gente sentiu né, que início ali, de novo, trazendo a resolução conjunta número 6, uma certa resistência, mas a partir do momento que a gente tem mais de 2 milhões de registros, de indícios, né, de documentos entre CPFs e CNPJs reportados em uma base compartilhada, isso é muito rico, né, para usar na esteira de prevenção. Então, acho que é isso, assim. Acho que é a combinação de fatores, né? Não existe uma única frente que vai resolver todos os problemas. Compartilhamento aqui, você fala do ecossistema, né? O ecossistema todo Exato. aqui, Uhum. para quem também não é tão familiarizado com essa norma, com a resolução conjunta foi criado uma palavra difícil, interoperabilidade, consegui falar rápido e consegui falar, que foi agora todas as instituições elas vão compartilhar os seus indícios de fraude umas com as outras. Então a instituição X vai enxergar na instituição Y se aquele cliente ele tem uma marcação de fraude ou não. Então é algo que super novo para o mercado, é algo que está ainda em desenvolvimento. Tem uma questão da interop, né, Thaís, que interop já fica mais fácil para a gente falar, que ainda precisa ser desenvolvida, né? Precisa ser entregue. E como é que você está vendo esses reportes? Estão acontecendo? Está tendo efetividade? Você acha que as instituições elas estão conseguindo aproveitar esse momento? Sei que essa pergunta estava fora, desculpa. Não, tem problema. Isso aí eu acompanhei desde o início, então tá tranquilo, assim. Mas, sim, tiveram 2 momentos em relação à resolução conjunta número 6. Né? O primeiro momento foi realmente, ela passou a vigorar em 1º de novembro. Então, teve aquela corrida né, das instituições financeiras, e aí até trazendo né, quem deve, de fato, cumprir com essa resolução. São aproximadamente 2.500 instituições, então são todas as instituições financeiras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que deve cumprir com a resolução. Então, teve o primeiro movimento que foi, eu preciso só estar em compliance. Então, as empresas queriam adotar a solução que fosse mais rápida, que, de novo, né, não impactasse na agenda de tecnologia, não impactasse em um custo muito alto, porque, de novo, né, não existia esse planejamento. Mas, a partir do momento que passou a funcionar, que a interoperabilidade estava no ar, porque ela teve que já, 1º de novembro, estar funcionando, né, e as empresas começaram a consultar os documentos, aí as instituições começaram a ver valor.
E os dados que estão lá são muito ricos, né? A gente tem as atividades relacionadas, então, o que significa isso? Qual foi a área em que a fraude aconteceu, se foi uma transferência, se foi uma tomada de crédito, se foi uma abertura de conta. A gente tem os dados do documento, CPF, CNPJ, a gente vai passar a ter a modalidade de fraude, o motivo da fraude, a instituição de origem. Então, assim, é uma gama de informações que, com certeza, a partir do momento que é utilizada, entrega muito valor. E aí, o segundo momento que eu mencionei, né, é justamente esse. As empresas começaram a utilizar, começaram a ver valor, e eu acho que só tende a melhorar, assim. Querendo ou não, é uma evolução constante, né? Existiu a resolução com layout mínimo de dados e a própria Interop tem evoluído as informações que são exigidas na Interop, né? Que legal. Acho que a Interop ela vem aí para trazer toda essa intercomunicação do mercado, que é algo que é super relevante. Uma curiosidade, pessoal, nos anos 2000, na CREF existia a base BIA, que foi a primeira Interop compartilhada entre as instituições associadas, em que elas imputavam os dados ali de fraude e compartilhavam umas com as outras as informações se determinado cliente ou operação era marcado como fraude. Então, desde 2000 na CREF a gente vê essa Interop ali. Já existia RC06 e a gente nem sabia. Não regulada. E trazendo um pouco aqui, Gi, agora, a gente sabe que o universo cripto, o mundo cripto, ele é um mundo totalmente transacional, um mundo totalmente dinâmico, é um novo mundo. E eu queria entender contigo quais são os principais desafios que você tem vivido na mitigação, na implementação, né, de medidas de mitigação, de prevenção a fraudes e de compliance dentro do universo cripto. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que os desafios que eu encontro são os mesmos dos meus pares que atuam no mesmo segmento. Então, acho que para garantir realmente a integridade da nossa plataforma é um desafio constante. Mas eu acredito que o primeiro ponto dentro de uma organização que trabalha com prevenção à fraude são as pessoas. Eu tenho, assim, a sorte, eu falo que é a sorte, porque realmente quando eu cheguei na Nova Dax já tem, né, um time fantástico de compliance, de prevenção a fraudes, que me acolheram muito bem e são pessoas muito engajadas. Acho que o primeiro ponto é, dentro da tua organização, ter pessoas realmente comprometidas com o resultado que aquela empresa está entregando. Acho que o primeiro ponto é esse. Então, isso eu já superei. Então, esse desafio, nem foi desafio, né, porque eu já cheguei, já estava realmente com as pessoas no seu devido lugar, entregando o seu melhor. Agora, um ponto que eu vejo no dia a dia é o monitoramento constante das nossas transações. Eu acho que isso é relevante, a gente precisa realmente investir em ferramentas que nos apoiem nessa opção de olhar de maneira contínua e on-time as nossas transações. Então, isso é feito, a gente tem um time destinado para isso. A parte também do a gente chama do multifator mesmo de autenticidade. A gente coloca, todos os nossos clientes têm esse multifator. Isso acho que ajuda a inibir fraudes. Um outro ponto, políticas de compliance. Eu entrei, faz recente a minha entrada na Nova Dax, então já tinham políticas, mas nós fizemos algumas revisões. Deixamos um pouco mais apertado, muito embora o normativo do Bacen ainda não esteja, de fato, valendo, para a gente não importa, porque a gente quer fazer realmente o melhor para a nossa organização e para os nossos clientes. Então, estamos aí revendo a nossa política Conheça Seu Cliente, Conheça Seu Fornecedor, inclusive, conheça suas transações. Então, isso é um ponto bastante relevante para nós, lá dentro. E eu acredito que o meu maior desafio nessa cadeira, nesse momento, é conseguir automatizar o máximo possível os nossos processos. Então, por exemplo, uma coisa que nós estamos implantando é o reconhecimento facial dos nossos clientes, isso para agilizar no processo de aceitação do cliente. Eu vejo que realmente o meu maior desafio está buscar soluções para fazer com que o nosso processo ele seja muito mais automatizado para ser mais eficaz e mais eficiente. E isso, de nada vai adiantar, de nada adiantaria, né, se eu não tivesse uma equipe realmente engajada. Um outro ponto que a gente foca muito é na qualificação das pessoas. Todo o time foi treinado em prevenção a fraudes pela FEBRABAN, treinamentos de, se não me engano, foram 40 horas. Então, nós investimos muito no treinamento das pessoas. E agora, assim, também com os nossos clientes. De uma certa forma, estamos abrindo uma janela para conseguir também aumentar a nossa comunicação
os nossos clientes a respeito de prevenção à fraude, de maior conscientização. Nesse momento, eu encerro a minha percepção dessa forma. Eu preciso realmente continuar investindo em pessoas, continuar investindo em treinamentos e também automatização para evitar fraudes ou, na verdade, ter uma resposta ao incidente de maneira muito mais rápida. E acho que um ponto importante, treinamento ACREF também pode ajudar, tá? Além da FEBRAVAN. Mas, e como vocês têm implementado essas medidas? Você tem sentido que existe certa resistência dos clientes, por exemplo, em fazer uma validação biométrica, ou eles já entendem que já é algo comum hoje, que todas as instituições já pedem? Tem tido reclamação na implementação dessas medidas? Bom, nós dividimos lá a nossa carteira por segmentos de valores. Então, assim, aquelas pessoas que colocam mais dinheiro são mais conscientes. Então, claramente, elas não reclamam, mesmo porque é um fator muito corriqueiro nos grandes bancos, em qualquer instituição. Agora, a gente percebe que aquelas pessoas que realmente investem um pouco menos, não têm muito conhecimento, não são muitas as reclamações, mas a gente entende que tem uma resistência maior. E aí eu vejo dois cenários. Ou porque realmente a pessoa é completamente alienada à segurança, ou seja, não está preocupada onde ela está colocando o dinheiro dela, né? Ou realmente aquela pessoa que está querendo fraudar e está verificando resistência. Porque, por exemplo, teve um caso na nossa empresa que o fraudador teve a cara de pau de entrar com uma ação contrária a nós. Ou seja, a pessoa frauda e ainda entra com uma ação. E, logicamente, vai perder. É recente isso. Temos várias evidências, né? Então, assim, em relação à reclamação, eu vejo esses dois cenários. A pessoa que não sabe nada ou que realmente quer fazer algum tipo de fraude. Maravilha. Mauro, na Credilink, em que dados são pessoas, e a parceria vai muito além do contrato. Você disse que já trata de antifraude desde a época do orelhão, descascando batata e validando o cheque. Exatamente. Você viveu do cheque ao Pix e ao papel manteiga. Como você tem visto a evolução das fraudes nessas últimas décadas, podemos dizer assim? Existem padrões repetitivos ainda hoje, ou o universo digital resetou o padrão de fraude e começou do zero com novos padrões fraudulentos? Como é que você enxerga essa evolução? Bem, dentro da nossa experiência, quer dizer, dentro daquilo que eu já vivi a nível de fraude, de informações, o que acontece é que a fraude, ou seja, as pessoas acompanham literalmente a evolução. Se falarmos que em 2000 nós trabalhávamos sem um computador na mesa e hoje nós não conseguimos fazer nada sem um celular na palma da mão, tá? Houve época dentro da minha empresa que proibia entrar com o celular. Tinha que deixar o celular lá na recepção. Hoje, se eu fizer isso, eu não funciono. Eu preciso que todos tenham celular. Elas comentaram medidas muito importantes. Primeiro, vamos falar do compliance. Eu acho que toda empresa tem que ter um compliance. Hoje, cada vez mais. Tá? Por quê? Porque nós temos sempre o conflito da área comercial com a área justamente de segurança e fraude. E uma forma muito, se me permite aqui falar, a complementar a sua fala, aqui vocês estão vendo duas coisas muito distintas. A informação, que é a que eu tenho, tá? Com a inteligência, que é o que ela tem. Tá? É onde realmente as coisas funcionam. Nós temos que pensar que a pesquisa, por mais automatizada que seja, que aí nós já estamos falando da inteligência artificial, que também engloba, nós trabalhamos muito, a Credilink, com o pessoal da polícia, da Segurança Pública, Polícia Federal, Secretaria de Segurança, e eles sempre falam muito conosco o seguinte, tá? Por mais que haja modernidade no sistema, a investigação ela sempre se faz necessária. Então, logicamente, que você ter uma área para poder fazer todo esse trabalho, que é o trabalho, inclusive, que ela faz, pegar a minha informação
e falar, peraí, como é que é isso? Como é que funciona? Não estou vendendo o seu produto, mas estou... Tá perfeito. Entendeu? Está perfeita a colocação, né? Entendeu? Por exemplo, quando eu mandar para ela, eu já vou falar assim, essa pessoa está com óbito. É uma coisa que ninguém se preocupa. Tá? Vai buscar a informação, vai ver que a pessoa tem um cadastro excelente, ela não tem problema com lavagem de dinheiro, tá? Ela tem um ótimo rendimento, tem uma ótima carteira, ela só tem um problema, ela morreu. Tá? Então, uma informação tão simples, ela é muito importante. E como nós começamos, a CredLink começou a enxergar isso. Vocês podem até ficar assustados, mas nós começamos a ter pessoas que estavam do lado da fraude. Para eu saber o que a fraude faz, eu tenho que estar ali do lado deles. Então, muitas vezes, nós tínhamos hackers trabalhando dentro da empresa, em conjunto com a polícia, tá? E a gente ia denunciando. Tá? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque você não tem noção o que acontece por trás dos bastidores. Eu vou citar um caso simples, como ela citou o caso lá na empresa dela, eu vou falar aqui um caso simples lá na CredLink. LGPD. O fraudador hoje se apoia muito na LGPD. Você tem meus dados lá, eu não quero que você tenha. Ok. Então, como se prevenir com isso? Tá? Como você faz uma prevenção nesse caso? Tá? Ele não quer o dado, então não tem o dado dele, mas ele faz um reconhecimento facial, ele tira a foto com a identidade dele na mão, mas você não tem os dados dele. Como você vai saber se ele é um fraudador ou não? Esse tipo de inteligência, tá? Você tem que estar presente junto com ele para vocês poderem ver. E tem um detalhe, hoje a própria inteligência artificial já movimenta meu rosto. Então, ela consegue movimentar. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo, mas eu não citei o caso que eu estava falando da LGPD. Simplesmente, nós recebemos uma carta, uma solicitação, pedindo imediata retirada do sistema, de todas as informações dele. Para retirar que ele não tinha autorizado, que não poderia ter, etc. e tal. Porém, a LGPD, ela garante que toda pessoa que tem débito, tá, os bancos de dados de informações de crédito não retirem de sua base. Tá? E, logicamente, nós temos um compliance. Fomos fazer uma avaliação dessa correspondência, que chegou através do nosso DPO, que como é uma empresa de informação, tem que ter um DPO. Tá? E quando isso nós fomos investigar, tá? Essa pessoa nada mais é do que era procurada pela Interpol. Tá? Ela era procurada pela Polícia Federal e pedindo para que se retirasse os dados. Lógico que ela não queria que uma empresa de informação tivesse os dados dela. Você também comentou muito bem quando falou que as pessoas esclarecidas, elas vão se sujeitar, sim, a fazer uma foto. Tá? E quando não se sujeita, ou ela é muito desinformada, tá? Ou realmente, tá, ela está querendo fazer uma fraude. Tá? Agora, como você também detecta isso? Fazendo todo esse levantamento de dados. Se a pessoa está em óbito, tá, logicamente, a idade dessa pessoa, tá, a idade é fundamental, e vou falar isso com muita segurança também, nós validamos datas de nascimento. Por que nós validamos? Porque é muito fácil você fazer um empréstimo consignado, por exemplo, tá, com uma identidade modificada, com o ano de 1935 para 1955. Ou seja, a identidade está lá, 1955, quando, na verdade, a pessoa nasceu em 1935. Tá? São informações tão pequenas, mas que são nessas arestas que você consegue fazer toda a detecção. E para tudo isso, existem maneiras, sim. Tá? E a maneira mais correta e a maneira mais prática é a sociedade se unir, tá? O consumidor, tá? Protegendo seus dados, protegendo seu CPF, porque ali está toda a história dele. Tá? E as empresas se unirem umas às outras, independente de ser ou não concorrente, como está acontecendo agora na questão da fraude, né, de juntar e passando uma informação de uma para outra, para justamente tentar melhorar a qualidade da informação, a qualidade do crédito e, logicamente,
as receitas da empresa. Maravilha, Mauro. Eu ia te fazer mais uma pergunta, mas o tempo ali não está indo muito ao meu favor hoje. Então, vou passar aqui já para a pergunta final. Vou dar 2 minutinhos aqui para todo mundo fazer seu jabá e responder a minha pergunta, tá, gente? Não é só propaganda, é conhecimento também, hein? Então, eu queria ouvir de vocês. Gi, vou começar por você, tá? Quais as tendências tecnológicas e regulatórias você espera para os próximos anos na seara de prevenção à fraude? Tomara que no próximo Criptorama tenhamos algumas mudanças, né, já no setor. Bom, nós vemos um momento de bastante... A nossa área é uma área muito volátil, muito rápida, tudo é muito rápido. Eu realmente espero que nós tenhamos soluções tecnológicas muito mais preditivas para que a gente consiga realmente verificar o mais rápido possível as eventuais fraudes. Eu espero realmente que tenhamos uma regulação que ela não deixe o nosso cliente sufocado com burocracia, mas também que ele tenha segurança para abrir a sua conta na nossa exchange, não só na Nova Dax, mas, enfim, onde ele assim determinar. E, basicamente, eu tenho esses 2 pilares que eu vejo que são necessários para os próximos passos e, de repente, muito rápido, né, que sejam rápidos. A regulação já está aí, na iminência de ser aprovada. Não sabemos exatamente ainda quando vai ser a data, contudo, certamente no primeiro trimestre, acredito que nós já tenhamos a nova regulação do Banco Central, então já estamos aí meio encaminhados. A parte de tecnologia, eu acredito que as empresas estão vendo essa oportunidade para justamente ajudar as exchanges, principalmente porque nós crescemos muito, né? Se você for pensar em um período de tempo, nos últimos 10 anos, o que era e o que é, então, realmente, as exchanges vieram realmente para ficar. E para que a gente possa ter o nosso dinheiro também investido nesse mercado, eu acredito que a gente precisa, sim, de um ambiente seguro. Então, eu espero segurança por meio da regulação, por meio da tecnologia e por meio de uma corretora séria que realmente leva a sério o seu papel de conhecer o seu cliente de maneira assim que não seja burocrática, mas que seja de fato segura. E aproveitando, quero convidar vocês a conhecerem a Nova Dax, acessem o nosso site, identifiquem lá. Nós temos, sim, as menores taxas, o nosso chat é com pessoas, então nós temos realmente um atendimento humano ali por trás do nosso chat. Temos mais de 500 tipos de moedas, então faço aqui o convite para vocês conhecerem a nossa empresa, que ela é séria, ela é uma empresa que preza muito pela segurança, especialmente das pessoas que estão assim entrando, né? Quem está entrando realmente no nosso segmento, a gente preza assim pela segurança e pela agilidade nas respostas que os clientes precisam. Isso por meio de tecnologia que nós estamos colocando, por meio de processos que nós estamos melhorando. Então, espero a visita de vocês e muito obrigada. Obrigado, Gi. Thaís? Olhando para a parte da regulação também, eu acredito que, para o mercado financeiro, a resolução conjunta número 6 ela foi uma mudança de mindset para as instituições. Eu acho que a gente conseguiu entender o valor da cooperatividade e da colaboração entre instituições. E eu acho que todas essas demais, né, regulamentações, normativas que têm surgido dentro dos diferentes setores, eu acredito e espero que a gente caminhe para um compartilhamento de informações que seja multissetorial. Porque, no fim do dia, o fraudador ele é agnóstico, né? Então, ele frauda no mercado financeiro, ele frauda nas seguradoras, ele frauda na parte da saúde. Então, a partir do momento que a gente consegue ter o compartilhamento das informações, eu acho que a gente consegue ser muito mais preciso, né? Ter resultados muito mais acurados na parte de prevenção a fraudes. Então, acho que do ponto de resolução e regulamentação, acredito que a gente tende a caminhar para isso. E também, do ponto de vista de tecnologia, eu acredito que as empresas elas precisam e demandam de soluções que tenham flexibilidade, que sejam capazes de unir todos os pontos que eu mencionei anteriormente, a parte de modelagem, a parte de regras e políticas, a parte de enriquecimento de dados, e que tenham velocidade para atuar em novas regulamentações e utilizar essas informações também na parte preventiva, que é o que a Data busca fazer. Então, quem também quiser conhecer, convido a conhecer um pouquinho depois,
Mas eu acredito que é isso, né? A tecnologia, independente também de ser a data ou não, né? Eu acho que ela precisa ter essa flexibilidade e essa velocidade na atuação. Porque o fraudador não vai esperar a gente barrar a fraude, né? Mauro, por favor. Compartilhar. Eu acho isso importantíssimo. Tá? Porém, nós temos que compartilhar com inteligência, para que o dado compartilhado ele não suje a sua base. Suje é realmente modificar todo o sistema. Mas é muito importante, na minha opinião, compartilhar todas as informações. Nós temos que ter cada vez mais um trabalho, tá, de união para poder detectar. Vamos pensar em investigação, tá? Vamos pensar em legislar, mas para cada ato que nós vamos legislar, tem aquele que vai fazer o contrário. Tá? Cada ação regulatória vai ter alguém criando uma ação irregular. E é dentro dessa inteligência que nós temos que ficar. Logicamente, a Credilink, também fazendo aqui falando um pouco da empresa, com 36 anos de mercado, tá, o funcionário mais antigo da empresa sou eu. Tá? Estou lá até hoje, estou à frente de todo o negócio. Juntamente, tá, com toda a minha equipe, que tem todos acima de 10 anos de casa. Ou seja, pensando dessa forma, o meu office boy, hoje, ele está com 50 anos. Então, daí você imagina o histórico da empresa que eu tenho, assim como a questão dos dados. Que histórico maravilhoso, como muitas vezes nós criamos validações através de empresas como a dela, em que eu vou falar lá, em 1900, quais são os seus irmãos? Em 1980, onde você residia? Qual desses endereços? E tudo isso para criar inteligência para poder detectar fraude. E, realmente, nós estamos caminhando bem, eu acredito. Tá? Eu acho que o Brasil é exemplo, tá? Em termos de experiência no mercado, em termos de detecção de lavagem de dinheiro, tá? Em segurança bancária. Tá? E se todas as empresas se unirem, as fintechs estiverem juntos, nós vamos conseguir cada vez mais trabalhar de uma forma justa e perfeita. Coloco também aqui à disposição, meu site é o www.credilink.com.br e está aqui o Mauro Mello, atendo vocês, ou qualquer pessoa que fizer contato, mesmo que não seja cliente, mas para poder compartilhar conhecimento. Obrigado. Maravilha, maravilha. Pessoal, super obrigado pela participação. Hoje, Gi, eu aprendi que se a gente juntar Mauro Mello com Thaís, você consegue uma solução completa para a sua empresa hoje. Muito legal. Gente, super obrigado. Felipe. Por favor, Marcela. Vocês têm alguma pergunta antes de encerrar o painel? Algum de vocês? O microfone está aqui à disposição. Gostariam? Bom, é isso, então. Vale pedir cupom para eles? Ah, Vale pedir cupom de desconto para eles? Para a sempre solução? bom. Gente, super obrigado pela participação de todos. Estamos ao fim do painel. Nessa hora todo mundo... vamos lá. Estamos encerrando o painel. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela interação. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até mais. Obrigada.